Olá, gente! É um grande prazer construir junto com vocês este primeiro Congresso Nacional de Autoconhecimento para a Alta Performance. Uma corajosa e bela iniciativa que tem o desafio de combinar um tema muito antigo, que é a busca do autoconhecimento, que remonta ao oráculo de Delfos, com uma exigência muito moderna, que é a construção de alta performance no que fazemos e no que vivemos. E servindo de ponte, ligando o ancestral ao moderno, o Congresso usa essa tecnologia da internet, que criou essa grande aldeia global que hoje habitamos. Portanto, sejam bem-vindos a esta grande rede do conhecimento. Eu sou Rui Matos, psicólogo, que há 40 anos vem estudando esse mistério que é o ser humano. Vou trazer algumas reflexões sobre essa relação entre autoconhecimento e alta performance. Para entender melhor essa busca pelo autoconhecimento, minha primeira inspiração não poderia deixar de ser o filósofo Sócrates. Sócrates, que fez do diálogo a sua principal ferramenta para descobrir e desvendar as origens e os destinos do homem. Com ele, ficou célebre a diretriz do oráculo de Delfos. Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Vejam que isso foi escrito há 650 anos antes de Cristo, portanto, há mais de 2.600 anos atrás. Esse oráculo, situado no Monte Parnaso, era o centro religioso do mundo grego. Em suas fontes, segundo a mitologia grega, se reuniam muitos deuses, sob a liderança de Apolo, o deus Sol, que iluminava os homens com a verdade, tornando-os conscientes de suas limitações e pecados, e orientando-os em sua purificação e em seu desenvolvimento. Ele era símbolo da inspiração profética e das artes. Ele era Deus da morte súbita, das pragas e doenças, mas também da cura e da proteção contra as forças malignas. Apolo era o Deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Até hoje, são estas as principais buscas do ser humano, não é verdade? Pois bem, naquela época, quem queria alcançar o autoconhecimento ou resolver alguns problemas mais importantes na sua vida, ia ao oráculo de Delfos. Outra curiosidade sobre o oráculo de Delfos era o seguinte: lá em Delfos ocorriam os jogos píticos, em homenagem à deusa Pítia, e depois deus Apolo. As pitonisas profetizavam em transe, depois de mascar folhas de loureiro, a árvore cujas folhas, o louro, eram usadas para coroar os vencedores dos jogos. Hoje dizemos que fulano foi laureado, ainda em referência a essa árvore sagrada dos gregos. Ser laureado era um sinal de que aquele atleta ou aquele guerreiro havia alcançado uma alta performance. Hoje usamos medalhas e troféus para dizer o mesmo. Portanto, desde a antiguidade, o autoconhecimento e a alta performance se combinam. Esta era uma função da espiritualidade. O oráculo era onde o homem se encontrava com Deus, para conhecer-se melhor, fazer melhor e ser melhor. Mas, ainda na antiguidade, na Grécia mesmo, surgiu a filosofia, que, principalmente a partir de Sócrates, passou a dedicar-se a essa árdua tarefa que é entender os homens. Mas Sócrates pagou caro por isso, inclusive com a própria vida, ao ser obrigado a suicidar-se bebendo cicuta. Afinal, revelar certas verdades sobre as características humanas sempre incomoda, principalmente os poderosos, que se julgam donos da verdade. E Sócrates desnudava todos que dialogavam com ele, mostrando a cara do minotauro da mentira e da ignorância, escondido lá no fundo escuro do labirinto que é a mente humana. A alegoria do labirinto não é mero acaso. Vamos continuar na Grécia aprendendo com a sua mitologia, que, aliás, é uma das bases da nossa cultura ocidental. Teseu, o grande herói ateniense, que para alguns historiadores existiu, de fato, e foi um dos reis de Atenas há 1.200 anos antes de Cristo, matou o terrível Minotauro, que era um misto de homem e touro, e que devorava quem se atrevia a entrar no seu labirinto.
para conseguir voltar a salvo do labirinto, ele, Teseu, foi guiado pelo fio de lã que a princesa Ariadne segurava firmemente na porta do labirinto. Uma curiosidade, ela era meia-irmã do monstro Minotauro, mas se apaixonou por Teseu, ajudando-o a matar o seu irmão, a quem temia também. Aliás, todos temiam. Não sabemos quem escreveu este mito do labirinto, que esconde o Minotauro, mas sabemos que ele é uma mensagem cifrada para o nosso autoconhecimento. Ele pode ter sido escrito ou inspirado pelas pitonisas de Delfos, depois de mascarem muitas folhas de louro, que eram alucinógenas. Pois bem, o labirinto é uma alegoria que representa a complexidade da nossa mente, que é cheia de contradições, de lugares desconhecidos, de potenciais tesouros, escondidos em abismos profundos e que muitos jamais se aventuram a conhecer, por medo de se perder ao entrar nele e de serem devorados pelo Minotauro que se esconde lá dentro, não é? Já ouviram falar, acho que todo mundo já ouviu falar de pessoas que, apesar de quererem se conhecer, têm medo de fazer psicoterapia, porque temem ficar loucas. Ou já ouviram dizer que psicologia é coisa de doido? Pois é. Entrar no labirinto de nossa mente é um grande desafio até hoje. Logo, como chegar ao autoconhecimento sem ter a coragem do herói Teseu de se aventurar nesse labirinto e enfrentar o Minotauro? Impossível, impossível. Essa alegoria do labirinto foi reinventada para a época atual por Lewis Carroll em 1865. Quando ele publicou o conto Alice no País das Maravilhas, depois transformado em filme, quem assistiu esse filme deve lembrar do coelho branco, sempre apressado, estressadão, do chapeleiro maluco, do gato, da rainha de copas, que no seu autoritarismo adorava a cor vermelha e também adorava cortar a cabeça dos seus desafetos. Lembram disso? O que representam estes personagens? Somos nós. São as diversas facetas da nossa personalidade. Aliás, o que é personalidade? Essa palavra vem de persona, que era uma máscara que os gregos usavam para representar no teatro de arena seus dramas e comédias. E quem é Alice? Somos nós, tentando também decifrar, compreender essa grande caverna que é a nossa mente. Esse grande país das maravilhas, que somos nós. Psicologicamente, é isso que aquele conto pretende nos trazer. Lembram que ela estava caminhando pela floresta quando, por acaso, por distração, guiada pela curiosidade, caiu no buraco do coelho branco? É ele quem irá conduzi-la na grande aventura do autoconhecimento. Pois bem, o que podemos aprender com esses dois contos enigmáticos? Do labirinto e da Alice no País das Maravilhas. É que para alcançarmos o autoconhecimento, precisamos seguir o exemplo de Teseu ou o exemplo de Alice. Precisamos ter a coragem e a habilidade daquele herói e a humildade e a esperteza dessa menina. Mas precisamos também da ajuda sutil de uma Ariadne. Sem ela, o que seria de Teseu? Ele teria ficado preso no labirinto para sempre. Ou precisamos da ajuda do coelho branco, que entrou junto com Alice e a guiou em sua aventura do autoconhecimento. Isso parece indicar que essa tarefa do autoconhecimento não pode ser solitária, não é verdade? Ao contrário, precisa ser solidária. É necessário que alguém nos proteja, mesmo de fora do labirinto, ou que nos acompanhe na caverna de nossa mente. Ao longo da história humana existiram muitos Teseus e muitas Alices arriscando suas vidas para nos ensinar alguma coisa, não é verdade? No mundo real, além de Sócrates, que eu já citei, recentemente, no século XIX, um outro Teseu teve a coragem de entrar no labirinto da nossa mente, para nos ajudar nessa tarefa do autoconhecimento. Foi o hoje famoso Freud.
Freud descobriu que existe uma atividade inconsciente em nossa mente, que até então era desconhecida por todos nós. Freud, ao decifrar alguns dos segredos deste labirinto inconsciente, foi muito rejeitado pelos seus colegas médicos e pela sociedade vienense daquela época. Mas ele conseguiu resistir. Não precisou, pelo menos, beber a cicuta, o veneno que matou Sócrates. Ele, Freud, descobriu coisas muito interessantes e assustadoras nessa jornada que empreendeu. Ao entrar no labirinto, como um moderno Teseu, para não se perder, ele usou, em lugar do fio de Ariadne, a ciência da psicologia. Graças a ele e a muitos outros psicólogos, pesquisadores e clínicos, o ser humano vem conseguindo se conhecer melhor em sua profunda intimidade. Vamos ver o que eles descobriram. Hoje sabemos que a nossa mente funciona em 3 dimensões. A primeira é bem conhecida por todos nós. É o nosso consciente. É o estágio onde julgamos nos conhecer bem. É formado, esse primeiro estágio, por nossas certezas, pelas decisões que tomamos de modo calculado, racionalmente, de modo bem pensado. Aí estão as ameaças, os problemas, as limitações e as potencialidades que já descobrimos, as metas que estabelecemos, os planos que nós criamos para alcançá-las. Enfim, é o nosso eu conhecido. Ele nos dá segurança e tranquilidade para trabalhar, para nos divertir, para viver sem grandes preocupações, mas também sem grandes conquistas. Não dá para se falar em alta performance quando nós nos mantemos apenas nessa confortável superfície de nossa mente, isto é, na entrada do labirinto ou da caverna. Na verdade, estamos em nossa zona de conforto, agradável e previsível, e simplesmente ficamos cômodos nessa zona. A segunda dimensão é estranha, pois é desconhecida por nós, mas todo mundo vê. Muito estranho isso, não é? É o nosso assim chamado eu cego. Ele é formado por nossas manias, vícios, medos, inseguranças, mas também por nossas habilidades, que já automatizamos e executamos com maestria. Por isso, nós ficamos surpresos, tanto positivamente quanto negativamente, quando recebemos um feedback sobre algo que juramos que não fizemos, mas todo mundo viu a gente fazer. Por exemplo, vocês estão me vendo agora. Muitas coisas eu não estou vendo do que eu estou fazendo nesse momento. Uma curiosidade que comprova fisicamente o que estou dizendo. Vocês sabiam que a nossa voz, esta que ouvimos quando cantamos ou falamos, não é a mesma voz que os outros ouvem? Pois é, nós não conhecemos nem o verdadeiro tom da nossa própria voz. Imagina, então? Pois bem, a terceira dimensão da nossa mente é o inconsciente. Ele representa o que não conhecemos e que ninguém conhece de nós. É o nosso oceano profundo, onde estão nossos potenciais mais recônditos, nossas limitações, nossos medos mais profundos, mas também a nossa capacidade mais transcendental de superação e desenvolvimento. Como é que o autoconhecimento pode ser alcançado em cada uma dessas 3 dimensões? Vamos ver isso? Na primeira, que é a mais superficial, meio racional e meio intuitiva, basta que nos olhemos regularmente no espelho de nossa mente. Ou seja, que reservemos algum tempo de nosso dia para pensar, meditar, refletir sobre nós mesmos. A leitura, por exemplo, a leitura de um livro, assim que nos esclareça sobre nossas atitudes e comportamentos, pode ajudar. É nesse nível que atuam os livros chamados livros de autoajuda. Por exemplo, né? As conversas mais íntimas que temos com nossos colegas e com amigos também podem iluminar esse espaço mais superficial da nossa personalidade. Ok? A segunda dimensão. Essa segunda dimensão é o nosso eu cego, como já vimos.
Ele é responsável por muitas de nossas reações automáticas, instintivas e emocionais. É a dimensão onde precisamos de alguém para nos orientar. É nela que atua o pai, a mãe, o cônjuge, o amigo mais íntimo, o professor, o treinador e, mais modernamente, o coach e o mentor. Entre todos estes interlocutores, eles veem coisas em nós que nós não vemos, pois já estão automatizadas, estão fora da nossa consciência. Eles sabem que nós podemos alcançar desempenhos que não acreditamos poder alcançar, como mergulhar mais fundo, correr ou nadar mais rápido, ou durante mais tempo, cantar num tom mais agudo, entre tanto outros exemplos de superação. Esses agentes do nosso autoconhecimento são uma espécie de Ariadne ou do nosso coelho branco, não é verdade? Sem eles, não conseguimos descobrir o que está oculto no nosso eu cego. Eles nos dão feedback certeiros, às vezes desconcertantes, irritantes, mas verdadeiros. Às vezes eles acreditam mais em nós do que nós próprios. Por quê? Porque eles veem o que nós não vemos. É preciso desenvolver muita humildade para aprender com um treinador, não é não? Com um professor, com um consultor. Assim como o grande herói Teseu teve humildade para aceitar a sugestão e o fio de Ariadne. Como Alice teve humildade para diminuir de tamanho e seguir o coelho branco. Portanto, eu creio que para alcançar o nosso autoconhecimento nesse segundo nível, a coragem e a humildade associadas à persistência são as principais competências que precisamos desenvolver. Ok? Vamos à terceira dimensão. A terceira dimensão da nossa mente, nosso eu inconsciente, é o mais profundo que podemos mergulhar. É o campo onde atua a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria. Também alguns mestres espirituais, eles atuam nessa área. Para mergulhar nestes espaços desconhecidos por nós e pelos outros, precisamos da ajuda de profissionais muito especializados e também muito bem desenvolvidos como pessoas. Do contrário, poderíamos nos afogar nessas fossas oceânicas profundas que temos dentro de nós. É lá que iremos encontrar nossos medos e bloqueios mais fortes, mas também nossos talentos mais incríveis. E aí? Basta que saibamos da existência dessas três dimensões de nossa mente para nos autoconhecermos? Claro que não. Não é tão simples assim. Pois bem, além das três dimensões de funcionamento da nossa mente, um outro aspecto que precisamos entender nessa área do autoconhecimento, que eu quero destacar aqui com vocês, é a nossa inteligência emocional. Pois bem, esse é um conceito cada vez mais estudado atualmente. O psicólogo Reuven Baron pesquisou muito esse tema e descobriu que nossa inteligência emocional é configurada por 15 fatores. 15. Eu vou realçar aqui alguns desses fatores que podem nos ajudar e muito, tanto no nosso autoconhecimento, quanto na obtenção de alta performance. Ok? Um deles, a autopercepção emocional, que é a capacidade de reconhecer e compreender os próprios sentimentos e emoções, diferenciar uns dos outros e saber o que os provocou e por que provocou. Quanto mais conhecemos o nosso repertório de emoções, mais domínio teremos sobre o nosso desempenho e sobre a nossa vida. Perceberemos com maior clareza como as emoções estão na base de nossa própria identidade, de nossas decisões e do nosso desempenho geral. Ok? Outro, autoconsideração. Esse fator é a capacidade de se ver e compreender, de respeitar e aceitar a si próprio e de aceitar aspectos positivos e negativos e suas limitações e possibilidades. Ok? Em outras palavras, é a tão conhecida autoestima.
Precisamos gostar de nós, de nossas potencialidades, mas também aceitar nossas limitações, certo? Outro fator é a autorrealização, que é a aptidão para realizar capacidades próprias que estão em potencial e de lutar para fazer o que se quer e o que se gosta de fazer. Este é um diferencial de quem busca excelência em tudo que faz. É gostar de fazer, é ter prazer com o que faz e com o que se vive. Se você faz alguma coisa só por obrigação, certamente não estará contando com a força desse fator da inteligência emocional. E o alcance da alta performance será muito, muito mais difícil. Outro fator é a independência emocional, que é a capacidade de demonstrar autoconfiança e de autodirigir-se em pensamentos e ações e, mesmo considerando as sugestões dos outros, não ser emocionalmente dependente deles. Esse é outro fator alavancador da alta performance. Precisamos contrariar muitas vezes, não é não? O senso comum. Ir contra amigos, pais, chefes, para poder realizar o que consideramos ser o mais relevante para nós. Por isso, às vezes somos vistos como teimosos, como do contra, metidos, só porque queremos construir o nosso próprio caminho, que certamente será diferente dos caminhos já conhecidos e batidos por outros pés. Outro fator, a assertividade, tão falada assertividade, que é a capacidade de expressar emoções, crenças e pensamentos e de defender seus direitos de maneira não destrutiva. Esse fator nos torna protagonistas da nossa vida. Quando estamos em dificuldades, por exemplo, não ficamos inibidos em admitir isso e pedir ajuda. E quando nós estamos assim com razão, não nos acovardamos diante de alguém que se julga superior a nós. É importante manter a nossa posição ereta, nosso olhar direto e nossa voz tranquila e ir em frente. Isso é assertividade. Outro fator da inteligência emocional é a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar dos outros, percebendo suas emoções e compreendendo seus sentimentos. Esse fator nos conecta com o sentimento, com as emoções das outras pessoas. Olha que interessante. Sejam nossos colegas, nossos filhos, colaboradores ou nossos líderes. É a empatia que nos torna comum a alguém, isto é, que nos faz entrar em comunhão com outra pessoa. Isso é uma coisa assim importantíssima para nós. Inclusive para o sucesso nos esportes, principalmente nos esportes coletivos, nos corais, nas orquestras e demais trabalhos em equipe, certo? Outro fator é a flexibilidade, que o que é? É a capacidade de adaptar emoções, pensamentos e comportamentos a mudanças nas situações e condições que nós estamos vivendo. Para alcançar alta performance, como é que a gente vai conseguir alcançar alta performance sem essa capacidade? Seria possível? Acho muito difícil. Porque ela nos faz entrar em fluxo com as situações, nos adaptando a elas e contornando-as quando necessário. É importante a gente saber que ser flexível não é ser fraco. Ao contrário, é ser como o bambu, que verga assim quando está sob um vento muito forte. Mas depois que o vento passa, ele volta à sua posição original. Outro fator da inteligência emocional é a tolerância ao estresse, ou resiliência, muito falada também ultimamente. A resiliência é a capacidade de suportar eventos adversos e situações estressantes, sem esmorecer, assumindo uma postura ativa e confiante em relação ao estresse. Uma pessoa resiliente, ela mantém sua saúde, seu desempenho, seus valores, mesmo em situações muito adversas. Esse é um fator vital ao alcance de alta performance, não é verdade? Pois o atleta, o artista, o empresário, ou qualquer pessoa que pretenda alcançar alta performance no que faz, ela vai precisar muito manter-se firme e saudável diante de tantos fatores agressores que ela enfrentará em sua caminhada. Muitos caem, desistem no meio do caminho, por não cultivarem esse fator da inteligência emocional. Controle dos impulsos,
O que é, aliás, controle dos impulsos é um outro fator que eu quero trazer para vocês, além do que nós vimos até agora. No controle dos impulsos, nós temos a capacidade de resistir ou de adiar um impulso, um ímpeto ou uma tentação de agir. É fundamental esse fator para quê? Para conter a impulsividade de queimar a largada, por exemplo, ou de ultrapassar o limite desnecessariamente. Se a gente estiver num esporte coletivo, isso pode deixar em risco toda a equipe, não é verdade? O impulsivo, uma pessoa impulsiva, ela é movida pela ansiedade, pela carência ou pela hiperatividade e não tem consciência disso. Ao tomar consciência e aprender a controlar seus impulsos, a pessoa usará melhor seus recursos e lidará melhor também com suas limitações e com o tempo. Esse é um fator associado à vitória em muitas batalhas, certamente também em nossa vida, certo? Um outro fator muito importante nessa pesquisa de Baron é o otimismo. Otimismo. Otimismo não é só um estado de vida, otimismo é um fator da inteligência emocional. O que é isso? É a capacidade de ver o lado bom da vida e de manter uma atitude positiva, mesmo quando a gente está diante de adversidades. Agora, é importante não confundir otimismo com síndrome de Poliana, aquela menina que via tudo cor-de-rosa. Otimismo não é isso. Otimismo é ver que, mesmo diante de grandes crises, de grandes problemas, há sempre oportunidades a serem aproveitadas, certo? É ter crença de que vale a pena fazer algo, vale a pena ser alguém diferente, mesmo que a maioria só veja o lado negativo das situações. Deixe que eles vejam. Pois bem, para alcançarmos alta performance no esporte, nos negócios, nas artes e na vida em geral, nós vamos precisar exercitar e desenvolver essas competências emocionais, com certeza, certo? Mas, depois de compreendermos esses caminhos do autoconhecimento, vamos agora então refletir sobre o conceito de alta performance. Vamos entender melhor isso. O que significa alta performance? Quando ouvimos esse conceito, associamos imediatamente a superação, enorme sucesso, feito extraordinário, não é verdade? Pois bem, quais são os fatores que conduzem à alta performance? Será que depende da genética do indivíduo? Ou pode ter uma influência cultural? Depende da descoberta de um talento extraordinário que a pessoa tem? Ou pode resultar de uma limitação? Sim, de uma limitação. E afinal, o autoconhecimento pode promover alta performance mesmo? Vamos ver. Em outras palavras, uma pessoa que se conhece mais, ela vai ter um desempenho melhor do que outra que não se conhece tão bem? A resposta não é um simples sim ou não, infelizmente. Eu diria que depende de algumas condições. Vamos ver primeiro alguma dessas influências que eu citei anteriormente, né? Por exemplo, a influência cultural sobre a alta performance. O que vocês acham de correr uma maratona, cuja distância é de 42 quilômetros e alguns metros, não é? Não é fácil chegar ao final. É necessário muito treinamento, não é verdade? 42 quilômetros, é barra. E o que vocês acham de uma maratona de 160 quilômetros? Sim, 160 quilômetros, uma ultramaratona. Só para atletas, assim, de elite? Pois bem, isso é moleza para os índios tarahumarães, que vivem no México, nas montanhas do México. Os tarahumarães, eles, nas suas festas e comemorações religiosas, eles correm ininterruptamente durante 2 dias. 160 quilômetros, inclusive, às vezes, até mais do que isso. Sem parar, como eu disse. Isso seria uma vantagem genética? Não, certamente não. Já há muitas pesquisas sobre esses incríveis índios. Isso é resultado de uma cultura de alta performance, uma cultura voltada para a corrida, desde criança.
Não há escolha para os homens. No caso, os corredores são principalmente homens. Seria uma desonra para eles não correr tanto tempo ininterruptamente. Por isso, 160 quilômetros, ou até mais do que isso, é uma alta performance coletiva, esperada, comum para todos eles. Tudo bem, vamos ver a genética. É claro que a genética pode ter influência em alguns esportes, não sei se em todos. Mas vamos ver, por exemplo, uma pessoa com 1,90 m de altura. Certamente ela não vai ter muito sucesso em corrida de cavalo, que precisa de alguém pequeno e com pouco peso, não é? Mas ele poderá ser um excelente jogador de vôlei ou de basquete, certo? Vamos ver outra questão. E as dificuldades? Física ou psicológica podem alavancar altas performances? Vocês já devem ter lembrado de várias situações, e a resposta é sim. Sim, com certeza. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com um exemplo mitológico. O herói grego, outro herói grego, Hércules. Hércules foi o maior símbolo de poder, de coragem, dedicação, persistência, mas também de outros comportamentos bem antissociais e politicamente incorretos, inclusive, que não são tão divulgados, tá? Pois bem, Hércules. Hércules realizou os 12 famosos trabalhos. Todo mundo conhece seus 12 famosos trabalhos, que o tornaram um herói da mitologia grega e romana. É um exemplo, né, para generais, reis e tudo mais. Pois bem, Hércules. Hércules, ele era filho de Zeus, pai dos deuses, com a humana Alcmena. Pois bem, num acesso de loucura provocado pela ciumenta deusa Hera, sua madrasta, ele matou a sua mulher, Mégara, e seus filhos. Quando ele voltou ao seu estado de consciência normal e viu aquela tragédia que ele havia feito e que tinha sido provocado involuntariamente, você viu que a deusa o tornou meio louco naquela hora? Pois bem, ele se arrependeu amargamente e passou a sofrer muito com isso. Se transformou num trauma, num verdadeiro trauma, que a gente pode dizer hoje. E aí, para tentar aplacar essa sua culpa, ele procurou o rei de Micenas, Aristeu. E lá, Aristeu, o que é que ele fez? Mandou que ele, Hércules, fosse consultar o oráculo de Delfos, onde ele recebe a sua condenação, que também é o seu modo de expiação pelo pecado que ele cometeu, de matar sua mulher e seus filhos. Sua pena, portanto, é executar os 12 trabalhos. Certo? E Hera, sua madrasta, ainda faz tudo para atrapalhar a sua vitória, mas ela não consegue. Ele concluiu todos os seus 12 trabalhos, todos os obstáculos que foram colocados para ele, e com isso ele se purificou e foi aceito no Olimpo. Um belo mito, não é isso? Pois bem, vamos para a vida real. Na vida real, em nossos tempos modernos, vocês precisam conhecer o caso excepcional de uma nadadora brasileira, baiana, que é a Verônica Almeida, que depois de ser diagnosticada em 2007 com uma doença degenerativa e incurável, que impede o movimento de suas pernas e do seu braço direito, ela foi condenada naquela época pelos seus médicos a apenas 1 ano de vida. 1 ano de vida. Pois bem, devido à sua enorme determinação e ajuda do seu técnico de natação, ela entrou para o Guinness Book em janeiro deste ano, como a atleta mais rápida a nadar 10 quilômetros em mar aberto, com apenas um braço. Numa entrevista, ela disse que superou não apenas a sua limitação física, mas também o seu medo do mar. Incrível, não é? Um outro caso também brasileiro é do jovem nadador catarinense Vinícius Paoli, 17 anos ele tem. Ele sofreu de leucemia na infância e ficou num tratamento desse câncer durante uns 10 anos. Como forma de ajudar no seu tratamento, ele começou a nadar. Isso é muito comum, não é? Em alguns anos, ele tornou-se especialista em nado de costas e passou a integrar a seleção de natação catarinense. Com assistência do seu técnico, José Armando Vasquez, ele treina diariamente durante 2 turnos, manhã e tarde, direto. O resultado?
é um grande número de medalhas que ele já acumulou em competições estaduais e nacionais. Pois bem, agora saindo do esporte e entrando na ciência, temos um caso assim muito notável do cientista inglês Stephen Hawking, que foi diagnosticado quando tinha 21 anos de idade, com esclerose lateral amiotrófica. Ficou totalmente paralisado numa cadeira, como todo mundo conhece. A medicina, naquela época, lhe dava o máximo de 3 anos de vida, pois esse ano ele comemorou 73 anos. Todo mundo sabe, ele continua com sua mente prodigiosa, investigando os mistérios da física e do cosmos, e nos brindando com diversos livros inovadores, né, sobre essa área do conhecimento. Alguns deles se transformaram em filmes, né? Pois bem, isso é alta performance. Um outro caso, bem conhecido agora nas artes plásticas. Vamos para a arte agora. É o da grande pintora mexicana Frida Kahlo. Muitos conhecem. Ela começou a pintar imobilizada numa cama, devido a graves problemas de saúde, decorrentes de um acidente de carro. Ela quase morreu. Além desses casos notórios, sabemos que muitos maratonistas, talvez muitos que estão me assistindo aqui, começaram a correr para resolver algum problema físico ou psicológico. Como esquecer uma desilusão amorosa, ou combater o estresse, ou a pressão alta, ou a obesidade, alguma coisa considerada assim negativa, e ele enfrenta esse aspecto negativo. Pois bem, ao entrar na maratona, na corrida, ele gosta tanto da descoberta desses seus novos potenciais, que até então estavam ocultos pelos seus problemas, e eles então passaram o quê? Se dedicar e a conquistar altas performances. Temos muitos maratonistas hoje, por conta disso, não é verdade? Concluindo, podemos dizer que o autoconhecimento pode sim ser um fator alavancador da alta performance, nas diversas áreas do conhecimento e da ação humana. Mas essa não é uma resposta simples, pois não basta a pessoa conhecer-se para alcançar altas performances. Ela precisará também do apoio carinhoso e da crítica verdadeira, da orientação precisa e até do abandono calculado. Às vezes a gente tem que deixar o outro de lado, para que ele possa se manifestar sozinho, não é verdade? Também vai precisar do acompanhamento constante e dos desafios, às vezes julgados impossíveis. E essa pessoa só terá tudo isso se contar com um bom profissional ao seu lado, que segure o fio de Ariadne enquanto ele entra no seu próprio labirinto, onde irá encontrar forças para superar seus limites e alcançar, de fato, a alta performance desejada. E é isso o que eu desejo a todos vocês. Espero vocês em nosso link para dialogarmos mais sobre esse tema tão empolgante. Muito obrigado pela atenção e persigam sempre o autoconhecimento para que possam alcançar alta performance. Até breve.